E hoje aqui no Falando de Saúde a gente conversa sobre isso mesmo, sobre cirurgia plástica, com quem é referência no assunto. O doutor Eduardo vai tirar todas as nossas dúvidas sobre lipoaspiração e silicone, que são as mais pedidas aí da mulherada de plantão. Vamos começar conversando. Primeiro, muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder contribuir com vocês aí. Com certeza vai contribuir muito. Eu queria começar falando sobre a lipo. Existem tipos diferentes de lipoaspiração? Existem, sim. Então, assim, a gente divide basicamente se você vai infiltrar ou não alguma solução com adrenalina, que é para diminuir o sangramento e para ficar mais fácil das células de gordura saírem. Então, quando a lipo foi descoberta, na realidade não é descoberta, né, mas quando ela foi iniciada pelo francês Huilou, em 1978, ele fazia a seco. Na realidade, ele usava um instrumental que o pessoal usa para ginecologia, né, e não infiltrava nem adrenalina nem solução. Então, a gente chama isso de lipo a seco. Qual o problema? O problema é que a pessoa perde uma quantidade muito grande de sangue. Então, à medida que foi se aperfeiçoando a lipoaspiração, a gente começou a infiltrar soluções de soro fisiológico com adrenalina, né? E o que, na realidade, diferencia de uma para outra é a quantidade que infiltra, né? Então, você tem basicamente essa seco, que é não infiltrando nada, e você tem a úmida, aí você tem úmida, superúmida e tumescente, que o que vai diferenciar é a quantidade de solução que você infiltra. Normalmente, a gente infiltra a quantidade que você quer lipoaspirar. Vamos supor que você vai lipoaspirar, você acha que vai sair 3 litros. Aí você infiltra 3 litros de solução com adrenalina, normalmente uma proporção de 1 para 1 milhão, a adrenalina para o soro, que aí vai diminuir bastante o risco de sangramento e facilita muito a retirada de células de gordura. Para você ter uma ideia, quando faz lipo a seco, que é sem infiltrar nada, a gente pode perder até 30% a 40% do que sai é sangue. E se você faz com solução, com adrenalina e soro, sai em torno de entre 7% e até 14%, né? Diminui praticamente pela metade. Muito grande a quantidade de sangramento, com certeza. E a agressão para o organismo é muito menor, né? Falando em agressão, a lipoaspiração é uma cirurgia muito agressiva? Sim, é uma cirurgia agressiva, né? Na realidade, depende muito da área que você vai lipar, do tamanho da área e da quantidade que vai sair, né? Teoricamente, você pode lipar entre 5% a 7% do peso corporal da pessoa e entre 30% e 40% da superfície corporal. Então, assim, se você faz uma área maior e uma quantidade maior, quanto maior essa área e maior a quantidade, mais agressiva é a cirurgia. Quais as partes do corpo que a gente pode fazer a lipoaspiração? Você pode fazer em qualquer parte que tenha excesso de gordura, né? Mas, assim, as regiões mais feitas, né, são o abdômen, os flancos, que é o pneuzinho, o culote, né, coxas, principalmente na parte interna da coxa. Você pode fazer no joelho. Em geral, assim, a área que tem que você tem extremidade óssea, tipo calcanhar, por exemplo, né, na região anterior do joelho, normalmente não é a área que você costuma ter acúmulo de gordura. Então, são áreas que normalmente a gente faz. Mas, por exemplo, na região, no pescoço, você pode fazer quando tem excesso de gordura, entendeu? Mas, por exemplo, face já é um lugar que você não faz. Mas, por exemplo, em algumas situações, se a pessoa, por exemplo, tem um lipoma, que é um tumor de gordura, parecendo uma bolinha, aí, independente do lugar que ele seja, se você não quer fazer uma cicatriz, você pode optar por tirar aquela gordura através de uma mini lipo naquele lugar. Doutor, existem riscos, toda cirurgia tem um risco. Uma lipoaspiração, quais os cuidados que eu tenho que ter antes de pensar em fazer uma lipoaspiração, durante o procedimento, depois do procedimento? Bom, a primeira coisa assim, eu acho que tem que deixar bem claro que a pessoa tem que fazer primeiro com um cirurgião plástico. Então, eu sempre falo que existe um site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? www.cirurgiaplástica.org.br. Lá tem um link que você digita o nome do médico e lá fala se ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou não. Então, a primeira coisa é isso. Segunda, eu acho que assim, a pessoa tem que ter em mente que a lipoaspiração é para tirar gordura localizada, né? Uma gordura que assim, a pessoa já emagreceu, está com o peso ideal para a altura dela,
E mesmo assim ela faz academia e não consegue perder aquela gordurinha. Então, assim, aí sim é uma boa indicação. Por quê? Porque a quantidade que vai sair não vai ser tão grande, vai dar um formato bom e a agressão para o organismo vai ser a menor possível. Então, a primeira coisa aí. Então, assim, no pré-operatório, o que a gente orienta? Você ter uma boa alimentação, né? Assim, um pouco antes da cirurgia, evitar bebida alcoólica, né? Fazer refeições em grande quantidade não é bom, então você fazer uma refeição mais leve no dia anterior à cirurgia, né? Aí você tem que ter o jejum, a gente fala pelo menos 8 horas. Então, normalmente eu peço para os pacientes comerem ou tomar líquido até 23 horas, né? Quando vou operar no dia seguinte, às 7. Às vezes, você pode usar um anticoagulante antes da cirurgia, porque assim, uma das principais preocupações que a gente tem em lipoaspiração é o risco de dar trombose e embolia. Então, assim, a gente classifica os pacientes em risco. Então, por exemplo, paciente que tem varizes em membros inferiores, nas pernas, né? Paciente que já teve câncer, paciente que fuma, paciente mais gordinho, que aí normalmente já não teria que fazer cirurgia, né? Você tinha que pedir para emagrecer. Tem várias coisas que aumentam o risco. Anticoncepcional, quem faz uso de terapia hormonal, né, de reposição hormonal, depois da menopausa. Então, isso tudo faz aumentar um pouquinho o risco. Então, você tem que tomar algumas medidas para diminuir esse risco. E depois que recebe alta, o paciente continua usando pelo menos por 6 a 7 dias. Né, uma injeçãozinha por dia e já sai do bloco cirúrgico com uma malha compressiva, que é essa cinta que o pessoal fala macaquinho, né, tem que usar essa cinta. Quando é sólido, normalmente entre 45 a 60 dias. Né? Assim que o paciente tolerar, a gente já pede para começar a fazer drenagem linfática, que é importantíssimo. E é importante falar isso também, porque muitas pessoas também esperam um resultado milagroso, né? Fiz a cirurgia, pronto, não preciso fazer mais nada. A drenagem é muito importante. É importantíssimo. Além de desinchar e vai melhorar a dor, diminuir a chance da fibrose, né? E para a própria cicatrização também, o pessoal, além da massagem, eles fazem ultrassom, né, que diminui a chance de fibrose, a cicatrização fica melhor. Né? E assim, o que é importante, por exemplo, de alimentação depois da cirurgia? Tudo que vai estimular a produzir colágeno, que o colágeno eu costumo dizer que é como o cimento na construção. Então, assim, a cicatrização depende muito do colágeno. E o principal fator que estimula a produção de colágeno é a vitamina C. Então, assim, qualquer suco de fruta cítrica, né, laranja, limão, acerola, caju, tudo tem muita vitamina C, estimula bastante a produção de colágeno. E proteína, né? Proteína para ajudar na formação do colágeno, que é uma proteína também. Então, essa drenagem não tem número máximo, então, assim, você pode fazer quantas você quiser, mas normalmente a gente fala para fazer pelo menos 10 sessões. Né? E assim, o primeiro mês desincha em torno de uns 80%, e os 20% restantes até 6 meses. E a cicatriz só fica definitiva com 1 ano e meio. Tem que ter paciência também. Não adianta querer que seja resultado imediato, que faça e logo já vem resultado. Tem que ter um pouquinho de paciência. Então, qual é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Pois a lipoaspiração é basicamente só retirar o excesso de gordura. Se você tira a gordura de alguma área e usa para aumentar outra área, por exemplo, é muito frequente a gente tirar a gordura aqui do flanco, do pneuzinho, e colocar no bumbum, para fazer o aumento do bumbum. Então, aí se você tira a gordura de uma região e coloca em outra, a gente chama de lipoescultura. Mas, na realidade, é o mesmo procedimento, é só essa diferença se você vai utilizar a gordura para algum fim, entendeu? Certo. É isso aí, gente. Vocês estão curtindo aqui, doutor, explicando tudo sobre lipoaspiração, lipoescultura, os cuidados. Aí vocês veem a diferença que faz procurar um profissional de qualidade, procurar as referências desse profissional antes de se submeter a um procedimento como esse. A gente vai continuar conversando com ele e o nosso próximo tema, cirurgia plástica silicone. No próximo bloco, eu te espero para a gente saber tudo sobre a prótese de silicone. De volta com Falando de Saúde, hoje falando sobre cirurgia plástica, toda mulher quer saber, e os homens também, né, doutor? Com certeza, né, tem aumentado bastante aí o número de pacientes de sexo masculino que tem feito, apesar de ainda ser em torno de 20% só, mas tem aumentado bastante. Então, assim, algumas cirurgias, por exemplo, como a blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra, né, nariz, e a própria lipoaspiração,
né, os homens vêm procurando bastante. A gente vai ter oportunidade de falar em outros programas sobre outros tipos de cirurgia plástica aqui com o Dr. Eduardo, e agora a gente vai começar a falar sobre o silicone. Existem tipos também de silicone? Sim, a gente tem, né, basicamente os formatos diferentes, né, e a textura, que é a superfície da prótese. Então, assim, com relação ao formato, você tem basicamente próteses redondas e próteses anatômicas. Tem alguns fabricantes que, ao invés de falar anatômica, eles falam em gota. O que acontece? O formato da mama da mulher, ela é assim, o formato já é parecido com uma gota, ou seja, a parte de cima é mais vazio e ela é mais cheinha embaixo. Então, assim, a prótese em gota a gente usa muito para paciente que fez cirurgia, né, fez mastectomia por causa de câncer. Então, a gente tem que reconstruir a mama como ela é naturalmente. Então, para ficar mais próximo da mama que, por exemplo, não foi operada, né, a gente coloca uma prótese em gota. Agora, a prótese redonda, ela vai aumentar a mama como um todo. Na maioria das vezes, os pacientes chegam aqui procurando, querendo que aumente a mama, principalmente em cima, que ficou vazia. Então, assim, quase que em 100% dos casos, a gente usa a prótese redonda, porque ela não vai aumentar. A prótese anatômica, ela aumenta só o polo inferior da mão, só a parte de baixo. A parte de cima, muito pouco. Então, a redonda não, ela já vai aumentar em tudo. Então, a prótese redonda é que a gente usa mais. Aí, com relação à superfície, você tem, antigamente era só lisa, né? A prótese, a superfície totalmente lisa. Depois eles viram que a prótese lisa, ela aumenta um pouquinho a chance de dar uma coisa que a gente chama de contratura capsular. Muita gente fala, teve rejeição. Na realidade, é a contratura capsular, né? Que nada mais é do que o seguinte: quando você coloca qualquer corpo estranho no organismo, e a prótese é um corpo estranho, a formação de uma cápsula, porque o organismo imagina que aquilo vai espalhar para o restante do organismo. Então, ele forma uma cápsula para conter aquilo naquele lugar. Então, em algumas pessoas, né, é falado que pode ser alguma infecção que não deu muito sintoma e que depois estimula, a cápsula começa a contrair e apertar a prótese dentro da cápsula. No começo, a pessoa não sente nada. À medida que vai apertando mais, começa a ficar dolorido e até deformar a mama, né? Aí tem que tirar a prótese, né, cortar essa cápsula e colocar uma nova prótese. Então, assim, eles viram que as próteses que têm superfície texturizada, então a lisa foi a primeira que saiu. Ainda existe prótese lisa, mas a gente usa mais para prótese de glúteo, né, no bumbum, da panturrilha, no peitoral masculino também. As próteses, a maioria que a gente usa é lisa, mas em mulher não. Mulher a gente usa mais a texturizada. Essa textura parece uma lixazinha. Ela fixa mais a prótese no lugar e isso faz diminuir a chance de ter contratura capsular. E existe ainda, além da lisa texturizada, existe uma que a superfície dela é de poliuretano. O poliuretano, ele diminui mais ainda a chance de contratura capsular. Só que qual o problema? O poliuretano, ele parece uma espuminha. Então, assim, a prótese adere muito no lugar. Então, assim, a gente tem uma dificuldade grande para introduzir a prótese, e uma vez que ela entrou, você não consegue mobilizar ela muito lá dentro, porque ela como se ela colasse. Então, assim, no Rio de Janeiro, em São Paulo, principalmente no Rio, eles gostam muito de usar a texturizada, a de poliuretano, mas nos outros lugares o pessoal não gosta muito, não, sabe? Eu particularmente não gosto muito, mas eu já usei. E existem também diferentes formas de se colocar a prótese, cortes diferenciados. Ainda tem essa diferenciação, né, doutor? Tem. 60% dos cirurgiões plásticos, né, primeiro pela via de acesso. A via de acesso é o quê? É o lugar onde você vai cortar para colocar a prótese. Então, assim, 60% dos cirurgiões plásticos usam a incisão no sulco submamário, que é aquela dobrinha que a mulher tem na mama, né? É um sulco natural. Então, você fazendo a cicatriz ali, a cicatriz fica bem escondida. Então, 60% dos casos a gente faz isso. Pela areola você pode colocar, né? Faz uma incisão parecendo uma meia-lua na parte inferior da areola. A gente usa bastante. E a outra é a da axila, a incisão pela axila. Uma curiosidade das mulheres em geral, mais das mulheres, né? Como escolher o tamanho, como escolher o formato, como vai ficar? Como que a gente discute isso com o médico antes da cirurgia? Pois é, a primeira coisa que a gente escuta, primeiro é o desejo da paciente, né? Normalmente a paciente já chega, minha colega, a minha amiga colocou tal tamanho, achei que ficou bonito, né, e tudo. Então, assim, primeiro a gente escuta o desejo do paciente mesmo,
e depois o exame físico. Então, assim, eu gosto sempre de medir o tamanho do volume que a pessoa já tem de mama, né? E aí eu peço para experimentar alguns tamanhos. E, assim, eu acho que uma coisa muito importante é a gente olhar a relação do tronco com o quadril da pessoa. Então, por exemplo, quem tem o tronco mais largo e tem um quadril mais largo, você pode colocar um tamanho maior. Não pode colocar muito grande, porque quem tem a mama muito grande dá a impressão que a pessoa é gorda, né? Então tem que ter um limite, claro. Quem, por exemplo, tem um quadril mais largo, mas tem o tronco mais estreitinho, você pode até colocar uma prótese maior, mas se você colocar muito grande, vai ficar incompatível com a largura do tronco dela. Então também não é legal. Por exemplo, se a pessoa também tem um tronco largo e tem um quadril estreito, aí já é outro problema, porque se você coloca muito grande, valoriza muito a mama e desvaloriza muito o bumbum. Então tem que tomar esse cuidado. A mesma coisa, por exemplo, se for muito magrinha, tiver o tronco muito estreito e o quadril estreito, né, a mesma coisa. Se aumenta muito a mama, desvaloriza o bumbum, é a mesma coisa. Então você tem que sempre olhar essa relação e aí, assim, depois de explicar para o paciente, né, e aí a gente tenta adequar, assim, eu tento falar um pouquinho, né, avaliando essas medidas e tentando escutar um pouquinho o que o paciente quer também. Então, a gente tenta chegar num consenso. Bom senso, né, na verdade. Bom senso, mas assim, hoje a tendência é sempre colocar próteses maiores. Antigamente a gente colocava volume de 200, 220, 250, hoje coloca 280, 300, 340, 350. Né? A média que a gente tem colocado é em torno dos 300, 320 mais ou menos. Bem maiores, né? Doutor, partindo para o pós-operatório, como é que fica a sensibilidade desse seio depois? É mito ou verdade que perde um pouco da sensibilidade? A prótese de mama, a chance de perder a sensibilidade é muito pequena. No começo, como fica muito inchado e a pele fica muito esticada, perde um pouquinho da sensibilidade, mas assim, até o final do primeiro mês costuma voltar assim, em 100% dos casos. Para a gente ir finalizando, eu queria falar um pouco do pós-operatório. Como é que é o pós-operatório da prótese de silicone? Pois é, o pós-operatório é o seguinte, a paciente tem que usar um sutiã compressivo, que é do mesmo material da malha que a gente usa para lipo, né, durante o primeiro mês. Para quê? Esse sutiã ele tem que ficar bem apertado. Primeiro, para desinchar mais rápido, e segundo, que ele comprimindo a mama, ele diminui a chance de acumular líquido lá dentro, né? E então usa durante o primeiro mês e a pessoa tem alguns movimentos que ela tem que restringir. Então, por exemplo, quando vai levantar não pode apoiar os braços para levantar, né? Nem para sentar ou para deitar, alguém tem que ajudar ou a pessoa faz força com o abdômen, né? E o máximo de movimento que pode fazer com os braços é levantar o cotovelo na altura do ombro. Então, por exemplo, sentar, mexer no computador, fazer assim, não tem problema. Mas aí já para vestir roupa, ela coloca os braços para trás, alguém vem e ajuda a colocar, pentear o cabelo, tomar banho, dirigir tem que esperar 2 semanas, né? Claro que assim, se a pessoa está sentindo dor, alguma coisa a gente espera mais, mas em geral, umas 2 semanas pode voltar a dirigir. Essa restrição de movimento é só no primeiro mês. 30 dias já pode voltar a fazer exercício aeróbico, tipo bicicleta, caminhada, né? Mas assim, bicicleta em academia, não é bicicleta para andar na rua, não. E exercício mais pesado, né, que envolvam mais movimentação de braço, tipo levantar peso, tem que esperar 2 meses. Muito obrigada, doutor, por estar aqui no Falando de Saúde, tirando todas essas dúvidas da gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição. E ele vai voltar aqui com certeza no Falando de Saúde, porque tem muita coisa ainda para a gente perguntar. E se você tem alguma sugestão de tema para o doutor Eduardo responder, é só entrar em contato com a gente, tanto pelo Facebook como pelo site do canal da gente.com.br. A gente vai ter o maior prazer em trazer a sua pauta aqui para o doutor responder com essa forma clara de explicar, que a gente fica totalmente segura. É assim que você vai se sentir também procurando um profissional de qualidade quando você quer fazer uma intervenção cirúrgica, seja ela de qual natureza for. Então, a gente continua Falando de Saúde, trazendo mais dicas legais para você.